Você já deve estar cansada de saber que cobrar um homem faz ele se afastar. E muitas vezes até falar que vai repensar na relação, que ele quer refletir se é realmente isso que ele quer. Talvez isso já tenha acontecido contigo, né? Fez uma pequena cobrança e estava indo tudo bem. E de repente ele falou que agora quer pensar, se quer realmente se relacionar, né, quer refletir, quer dar um tempo, quer pensar. E aí você pensa, fiz burrada. Mas aqui eu tô para te informar uma coisa valiosa que vai te ajudar na hora de conquistar aquele cara, ou também não perder ele, tá? Em que momento realmente é uma cobrança e em que realmente não é? Eu vou te dar uma explicação baseada numa experiência que uma aluna minha dessa semana teve, ela fez mentoria comigo, e ela me contou, e ela achou que não estava cobrando, e eu expliquei para ela que estava, e por isso provavelmente o cara ia se afastar dela. Ela falou, pois é isso mesmo, ele se afastou. Eu falei, eu disse pra você. Bom, eu sou Diego, sou especialista em conquista e relacionamentos. Há 6 anos eu dou palestras por todo o Brasil para homens e hoje eu dou também para mulheres, né? Então eu quero te ensinar aqui tudo sobre os homens, porque agora meu foco é só mulheres. Eu quero ensinar você, mulher, a realmente ter um relacionamento foda com aquele cara foda, de valor, e deixar ele, ó, na sua mão, tá? Fazer você entender mais sobre a mente masculina. Então vamos entender agora o que aconteceu? A minha cliente estava me explicando que ela estava ficando com um cara, ele era de outro país e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eles se conheceram num lugar, né, num tipo, acho que era uma balada, um lugar que é bem frequentado, né? Ok. Durante a relação, ela começou a... né, ela pesquisou que ele nunca ficou com ninguém lá, a não ser com ela. Só que chegou um determinado momento que ela soube que ele foi lá num lugar, porque ele contou pra ela depois. Ele foi naquele lugar sem ela, né? Porque ele mora lá e tal. Ele foi naquele lugar específico, porque ele leva muito reunião de negócios lá e tudo mais. Ele foi lá e contou pra ela no dia seguinte, ó, fui lá ontem, tal. E ela ficou meio assim. O que ela fez? Ela falou pra ele, olha, eu quero que você, pelo menos, me fale, né? Antes de você ir, não depois, né? Pelo menos para eu sentir confiança em você, eu quero que você me conte. Foi mais ou menos isso que ela falou. Ela falou para ele que queria que ele contasse para ela quando ele fosse para lá, antes de ir, não depois, né? Porque depois para ela não fazia sentido. Né? Depois que você foi, você me conta? Não. Pelo menos me conta antes. O que aconteceu? O cara se afastou. Por quê? Porque é nesse momento que ela cobrou dele. O fato de ela ter cobrado, você pensa, ah, Diego, mas não faz sentido, né? Ele ir antes ou depois e ela cobrar, isso não é cobrança. Claro que é, porque pensa só. Quando o homem, ele quer te enrolar, isso vai, grava aí, presta atenção no vídeo, larga o celular, deixa eu te falar. Quando o homem quer enrolar uma mulher, ele não conta que ele foi. Isso aconteceu inclusive com uma pessoa que eu conheço, né? Que eu tava com a menina lá no barzinho e vi o namorado de uma conhecida dela, da irmã dela, lá no bar. Aí eu vi ele no bar, eu e eu falei, ela me perguntou, Diego, ele é galinha com cafajeste? Eu expliquei pra ela e eu falei, olha, se ele não avisar ela que ele tá aqui, é porque ele tá pouco se fudendo, ele não é um cara pra relacionamento sério. Ele não tá realmente sendo verdadeiro com ela. Ele não tá sendo fiel. Agora, se ele contar, mesmo que depois que ele sai daqui, ele contar que foi, aí realmente é um cara que realmente curte ela. Né, ele está sendo transparente com ela. Quando o homem te conta, mesmo que ele conte depois que ele foi, significa que ele realmente se importa com você e ele tem uma boa índole com você. Contar antes de contar depois dá na mesma. A ordem dos fatores não altera o produto. Ele contou, isso é o principal. Agora, quando começa a ser definido cobrança? Quando a mulher começa a falar para o homem o que ele deve fazer. Isso que o homem considera rapidamente na mente dele uma cobrança. Por exemplo, eu quero que você me avise antes de ir, não depois. Quando você for lá que eu quero que você me avise. Isso significa que ela está controlando quando eu devo avisar para ela que eu estou indo. Então isso é cobrança. Ok, Diego, mas qual é a maneira certa de falar? Para isso você pode falar o seguinte. Ô fulano, eu fiquei meio chateado para você ter ido lá e não ter falado que estava indo e tal, enfim. Mas ainda bem que você contou, né? Eu só fico meio preocupado e tal, né? Porque de repente acontece alguma coisa e é bom ficar alerta. Isso não é cobrança. Por quê? Porque você só falou que estava preocupado e de repente ter acontecido alguma coisa, mas você não está exigindo para ele contar para você antes de ir. Não, eu gostaria que você tivesse me contado que você estava indo, porque vai que aconteça alguma coisa. Ou seja, isso é preocupação, não cobrança. Entendeu como funciona? Agora, quando você fala para um homem, olha, quando você for lá de novo, você me avisa. Nada demais, só quero saber que quando você for lá, tá? Isso não é cobrança, porque você só tá pedindo para ele te avisar quando ele vai ir. Agora, quando você faz ele
entender que, opa, ela está falando para mim avisar ela quando eu estou indo, mas na ordem que eu estou indo. Isso é cobrança. Então, quando você cobra um homem daquilo que ele tem que fazer, você está comandando o livre-arbítrio dele de poder se explicar para você. Se ele te explica depois que foi num lugar ou antes, não faz diferença. O importante é ele falar. Isso significa que ele gosta de você, presta atenção. Nunca cobre um homem de uma explicação. Ele te explicou, tá tudo ok. Se ele te explicou, não interessa se ele foi antes, foi depois. Não interessa com quem ele foi ou com quem ele não foi. Se ele explicou que ele foi, tá explicado. Agora, por exemplo, se o homem chega pra você e fala, olha, eu estava num barzinho com os amigos lá. Com quem você estava? Eu quero que você me conte com quem você estava. Isso é pressão, isso é ordem. Isso faz o homem se afastar. Então toma cuidado com as pressões que você coloca no homem, porque muitas vezes ele vai perder toda a conexão com você, achando que... Porque o homem pensa o seguinte, se ela está tentando me comandar agora, me pressionar agora, imagina se eu casar com ela, vai ser um inferno. Por isso que ele se afasta. Entendeu? Agora, se você tem um homem que já perdeu a conexão com ele se afastou, ele está longe, ele sumiu, ele não está tão interessado em você, existe uma técnica que pode salvar isso, faz ele correr atrás de você. Essa técnica eu apresento no meu material Mulher de Elite. Inclusive eu coloquei novas aulas lá agora, para quem já está na turma do Mulher de Elite, olha lá que chegou novas aulas lá, exclusivas lá, tá, essa semana. Então, se você quiser aprender por mais de 6.000 alunas que já estão dentro do método, clica na descrição do vídeo para fazer parte dessa turma de mulheres que vai aprender, você vai aprender a técnica que faz o homem correr atrás de você, mesmo que ele tenha se afastado. Clica na descrição do vídeo também, que tá ali o link, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e ali no material. Corre que a técnica tá ali e você pode aprender agora todo o método para fazer aquele homem ficar na sua mão e correr atrás de você. São técnicas que eu não explico aqui no canal e nem no Instagram, só no material mesmo.